Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui para poder falar um pouco sobre a polêmica que está acontecendo, né? Com a fala, com o pedido de desculpa do nosso padre Gabriel Vilaverde. Gente, isso é de irritar. O padre falando uma coisa certa, tendo que vir nas redes sociais, pedir desculpa a mando do bispo dele, porque as falsas igrejas, as seitas, que dizem ser católica, mas que não obedecem ao Papa, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, estão fazendo de errado. E o padre comentou, porque é obrigação de um sacerdote direito, de um sacerdote que fez a promessa, o juramento, que ouviu o chamado de Jesus Cristo para seguir a igreja do Senhor. E dizer a verdade, porque a verdade, a palavra do Senhor diz que a verdade nos liberta. Então, se o padre ele estuda, faz teologia, ele se forma padre para chegar na hora na igreja, não falar a verdade, querer enganar o povo do Senhor Jesus Cristo, é para isso que o padre é formado? Não. O padre é formado para falar a verdade, doa quem doer. E Nossa Senhora, já lá com Pedro Regis, lá em Anguera, já profetizou isso, que muitos padres sofreriam por falar a verdade. O certo seria, gente, muito padre ser expulso da igreja por falar mentira. Zilma, você está falando da tua igreja, você é católica? Sou. Eu sou católica, eu sou batizada na igreja católica, eu fiz a primeira comunhão na igreja católica, eu fiz a crisma, eu casei, eu sou dizimista, eu vou na igreja me confessar, eu ajudo a comunidade nas campanhas, então eu posso falar porque eu tenho baseado na lei da igreja, dos direitos canônicos, da igreja, do catecismo da igreja, vim falar. Já que o padre que deveria falar foi obrigado a pedir desculpa de uma coisa que ele está certa, e se ele não pedir desculpa, o bispo vai expulsar ele da igreja, como teve um padre aí que falou a verdade e o bispo mandou ele se retratar e ele não se retratou e ele foi expulso da igreja porque ser um padre direito. Quer dizer, as coisas dentro da igreja, a igreja do Senhor já foi rachada. Sabe por quê, gente? Porque você vê, Jesus falou que a gente tem que falar a verdade. A gente tem que seguir o que é certo. No caminho do Senhor não tem meio termo, não, gente. Jesus falou que o caminho dele era estreito, que a porta era estreita, que a porta larga é a porta da perdição. Então, se um padre vem dizer mentira, como o padre Gabriel falou, que a vizinha dele falou que o padre lá pediu dinheiro para poder comprar coisa para desfazer o feitiço que foi feito para a mulher, isso aí é coisa de espírita, gente. Isso aí é coisa de espírita. Aí esse padre pode. Lá, aqui no canal, no meu canal, eu tenho, que eu peguei lá do canal do Pedro Regis, porque ele autorizou a gente a pegar. Eu não peguei, entrei no canal dele assim, sem nada não, eu sou inscrita dele, assisto todos os dias a catequese do Pedro Regis, e ele falou, a gente só não pode mandar o conteúdo, pegar aquilo lá e meter o pau. Isso não, mas pegar direitinho, ele autorizou. Ele falou, vocês podem pegar. E eu pego.
Acabei de perder um inscrito agora, porque eu peguei a aparição de Nossa Senhora, em que ela diz que permanecei na igreja de Jesus Cristo. E ela diz que nós vamos passar por muito aperto dentro da igreja de Jesus, aquele que escolheu o caminho estreito. Porque a igreja que Satanás já dividiu, e que só enxerga quem não quer enxergar, ela vai poder tudo, como já está podendo. Você pode entrar e você tem visto padre entrando de mãozinha dada com espírita, com pastor. Nada contra o espírita, porque eu já fui. Nada contra pastor. Só que é assim, cada um no seu lugar. Nós vamos lá no espiritismo, convencer eles para sair do espiritismo para vir para a igreja católica? Nós vamos lá na porta da igreja evangélica chamar os evangélicos para vir para a igreja católica? Não. Por quê? Nós sabemos respeitar a escolha das pessoas. Jesus nos deixou livre. Você pode ir para onde você quiser. Ele não botou cabresto na gente. Ele só ensinou o caminho. Diz que o caminho dele não era fácil. Se a gente quisesse seguir ele, a gente tomasse a nossa cruz e seguisse. Porque a gente haveria de ter perseguições por causa dele, por causa do nome dele. Mas benditos seríamos nós se não nos negasse. Se afirmássemos tudo aquilo que ele falou na Sagrada Escritura é verdade. Não tirar nem uma vírgula, nem pôr uma vírgula. Se até morrêssemos por causa dele, por causa do nome dele, nós seríamos benditos do Pai. Ele não nos negaria na frente do Pai. Agora a gente vê aí, ó. O padre teve que chegar nas redes sociais, eu botei aí para ver, pedir desculpa, se retratar com padres que não são católicos, com igrejas que não são católicas, que dizem que são católicas, entre aspas. Eu faço parte da Renovação Carismática, mas não tem igreja carismática, não. O padre Gabriel Vilaverde até falou que tem uma igreja que chama Igreja Católica Carismática. Se tem essa igreja, tá errada. Fora da igreja, tá errada. Porque eu faço parte há quase 30 anos da Renovação Carismática e eu faço parte da Igreja Católica. Eu obedeço o meu sacerdote, eu obedeço o meu bispo, eu obedeço ao Papa. Não tem. É o movimento dentro da igreja. A Renovação Carismática, ela não é um movimento separado, não. Nós somos um movimento dentro da igreja. Se tem igreja, irmão, aí, se tem seita, porque nem igreja, seita, dizendo que a igreja da Renovação Carismática, saia dela. Saia dela. Eu, como uma carismática, dizendo da Renovação Carismática, eu digo para vocês, se você na sua cidade existe uma igreja fora da igreja católica que diz que é a igreja de Jesus Cristo, que é Renovação Carismática, a igreja da Renovação Carismática, cai fora dela, porque de Cristo ela não tem nada. Eu estou dizendo para você, eu faço parte há mais de 30 anos da Renovação Carismática, da RCC. Nós não somos um movimento separado da igreja. Nós devemos obediência ao padre, ao papa, ao bispo. Nós somos católicos. Vamos à missa todo domingo. Participamos nas nossas comunidades. Participamos da nossa igreja, que é junta com Pedro, o primeiro Papa, que agora é o Papa Francisco. E o Papa Bento XVI, que é o Papa emérito, mas é o Papa. Não perdeu o anel papal. Por isso que Nossa Senhora diz que a igreja tem 2 papas. E tem 2 papas. Porque o Papa Bento XVI não perdeu o anel papal. Ele continua sendo Papa. E ai da gente se ele não fosse Papa. O que o Papa Francisco já tinha feito. Você tá falando do Papa Francisco, Zilma? Tô. Se o Papa Francisco tivesse cortado no começo muita coisa, a igreja do Senhor não estaria passando por esse carão.
O Papa Gabriel Vilaverde, o padre Gabriel Vilaverde, não estava passando esse carão de ter que pedir desculpa, ele estando certo. Porque se ele bater de frente com o bispo dele expulsa ele da igreja. Eu tô vivendo para ver isso. Eu, Zilma Bernardi, estou vivendo para ver isso. Para ver acontecer coisas que tá lá em Apocalipse. Acontecer que padres serão perseguidos, já estão sendo perseguidos por falar a verdade. Eu já vi fora. Mas no Brasil, já tem entrando vereador dentro da igreja mandando fechar a igreja. Aonde, Zilma? Aonde você está vendo isso? Escuta aí. Brasil. Um país católico, que tem mais católico. Brasil. Nós já estamos vendo fora e fora, nessas Alemanha, nesse lugar aí, nós já estamos vendo casamentos de Maria com Maria, de Chico com Chico. A igreja católica ensina isso? A verdadeira católica ensina isso? Não. A verdadeira católica ensina que uma família é feita de pai e mãe, homem e mulher. Mas tem padre que defende. O Papa Francisco nos chamou um bispo, um arcebispo, acho que é arcebispo, aqueles que botam aqueles negocinhos na cabeça assim, que eu até esqueci o nome agora, de tão chateado que eu tô. Pra ficar do lado dele, ele fez um livro. Fez. O que tem ele fazer um livro, Zilma? No livro, ele fez dizendo que Jesus não multiplicou os pães, que não houve multiplicação de pães e peixe nenhum, isso é história, isso é balela. Eu tô viva para ouvir isso. Diz que Jesus não andou sobre as águas. Então o barco que estava lá, que foi pescar, que Pedro gritou, Jesus, manda eu ir aí. Jesus falou, vem Pedro. Pedro pisou sobre as águas e andou. Na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele fundou. Pois esse homem lá, tá lá no Vaticano, tá lá juntinho com o Papa. Sim, ó, juntinho. Ele disse que o mar estava congelado. E o barco estava navegando no mar congelado. É brincadeira. Eu sou obrigada. Nós somos obrigados, católico. Nós somos obrigados a ouvir isso. E ele tá lá com o Papa e assim, ó. É queridinho do Papa. E mais. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer um padre celebrando missa e na hora de elevar a comunhão, ele deu para um pastor. Se o pastor não acredita que Jesus está ali, eu tenho certeza e não duvido nem um segundo que na hóstia consagrada é o corpo de Jesus. Mas as pessoas que são evangélicas não acreditam. Elas têm o pão dela lá e tem o vinho dela. Ela não acredita, gente. E eu tenho que respeitar, e você tem que respeitar. Agora, vir um pastor pegar e elevar o corpo de Jesus, se ele não acredita que aquilo é um corpo, e o padre deixar ele fazer isso, o padre tá errado. Aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada. No dia que um pessoal, acho que é lá da Bahia, entrou na igreja, que o padre estava lá, o pessoal tudo vestido com as roupas do centro, e queria fazer volta no altar lá, o padre não deixou. E o cara falou que, ó, os outros padres deixavam. Aí ele falou, os outros padres são os outros padres. Ainda teve gente que ficou zangado. Ele falou, só perguntou lá para as filhas de santo dele lá, quantos, quantos que faltam para fazer o ritual que todo ano nós fazemos aqui na igreja católica? Aí a filha de santo do homem lá falou assim, faltam 3. Aí ele veio, padre, deixa eu fazer rapidinho, porque todo ano eu faço, os padres deixam, que você não vai deixar. E eu só dou parabéns pra esse padre. Ele falou, não vai fazer. E botou o pessoal pra fora. Se você quiser ficar na igreja, sentado, assistir uma missa, você pode ficar, a igreja do Senhor, a igreja é sua, pode ficar. Agora fazer ritual espírita dentro da igreja, não pode. Ainda teve gente que falou que o padre estava errado. Ele está certíssimo e eu aplaudo ele. Eu vi lá no canal do Pedro Regis
porque torno a dizer que sou escrita dele, é um homem de uma sabedoria incrível. Eu não sei se é na Alemanha, na Espanha, que país que é. O padre, na praia, ainda teve uma irmã lá da igreja que emprestou aqueles colchões que a gente enche já, botou uma toalhinha. Eu vi isso. Eu vi que esses olhos que a terra há de comer. O corpo de Jesus é em cima daquele colchão de água, no mar. O padre devia estar de shortinho, de sunguinha, isso eu não sei porque eu não vi. Sem camisa, fazendo uma missa na praia. Ele não estava lá evangelizando não, gente. Ele não estava caminhando sobre a terra e falando naquele sol quente, olha, gente, Jesus é o único que liberta, Jesus é o único que salva. Não, ele estava lá, sem camisa, num colchão d'água, colocando o corpo de Jesus. E os pessoal da igreja católica entre aspas, porque não é a católica verdadeira, tava lá tudo com roupinha de banho, né? Assistindo a missa. Eu vi isso, gente. Eu vi. Foi ninguém que me contou, não. Eu vi. Ainda vi mais. Vi um padre das letrinhas H, Y, G, J, das letrinhas coloridas, porque a gente não pode falar, porque eles se ofendem todos. Eles quebram as imagens, eles urinam nas imagens, eles pegam o nosso texto, o texto de Nossa Senhora, porque da nossa religião, da nossa crença, e nós acreditamos. Eles enfiam no orifício, atrás. E a gente não pode falar nada contra eles. Se falar, somos processadas. Recebemos processo. E eles não deveriam ser processados por entrar na igreja e quebrar as igrejas? As imagens? As feministas que chegam lá, urinam, fazem cocô no altar do Senhor, do sacrifício de Jesus. Quebra todas as imagens. Elas não deveriam ser presas? Vai falar delas. Não posso falar delas não. Elas estão certas. Ai, diz quem fala dela que não recebe processo. Teve um padre, gente, que eu vou dizer pra vocês. Eu não sei o país, se é Espanha, Alemanha, eu não sei o país. Que fez uma missa e no lugar da toalha, onde a gente coloca, onde é o sacrifício, a mesa do altar do Senhor, ele colocou a toalha coloridinha, daquelas cores, né? Que vocês sabem quais são as cores. E ninguém falou nada. E ninguém falou nada. A ascensão de Nossa Senhora, acho que foi anteontem, teve padre que falou na homilia que Nossa Senhora morreu. Que Tomé, aquele que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, pediu Pedro para esperar porque ele estava chegando atrasado para o enterro de Maria. Se você acredita ou você não acredita, eu não estou nem aí. Maria não foi morta. Lá onde está, que ele diz que é o túmulo de Maria, eles fizeram para ganhar dinheiro. Porque o mundo é em torno do dinheiro. Tudo é em torno do dinheiro. Tudo é em torno da mentira. Ah, vamos falar uma mentirinha pequenininha. Faz falta não, mas eu falo mesmo. Não existe. Você que é católico, que vai lá ver o túmulo de Nossa Senhora, você está pecando. Porque Maria, ela não morreu. Maria, ela foi adormecida e levada ao céu pelos anjos. Lembra da história em que... eu esqueci o nome dele agora. É tão nervoso que eu tô. Que tirou o povo da escravidão.
lá do Egito, era ele e o irmão dele. Por ele ter batido o cajado na pedra e saiu água e desobedeceu a Deus, Deus falou que ele não entrava na terra prometida. O irmão dele queria ter a mesma sabedoria que ele para governar o povo, porque estava perdido, né? Ele que tomava conta de tudo, ele falou assim, quando vier, o Senhor vier me buscar na charrete mesmo de fogo, se você ver eu subir, você pega aquele manto, né, que eles botam por cima, e bota em cima de você, você vai ter. Então, a charrete de fogo veio e pegou. Ele catou o manto e puxou. Esse homem foi enterrado? Ele foi para o céu. Por que Maria foi enterrada? Se a única, ventre santo, sagrado, escolhido por Deus, não conheceu pecado nenhum, Maria não pecou. Maria morreu de tristeza, de ver o sofrimento do filho dela. Não teve ninguém. Ficou quieta no canto dela. Se nós que viemos judiar dos nossos filhos, bater nos nossos filhos, nós sofremos, dirá ela. Aí na homilia que teve, o padre disse, olha aqui, Maria morreu, foi enterrada. E o discípulo pediu a Pedro, espera um cadinho para mim no enterro de Maria. Eu estou viva para ouvir isso. Agora você que não gosta, eu te respeito, cada um com a sua religião. Que não gosta, que nem você entrou, eu sei que você estava e você saiu assim que eu coloquei a mensagem de Nossa Senhora dizendo que as coisas vão ficar ruins mais ainda. Segura na mão do meu filho. A igreja do meu filho está se dividindo. Mas seja forte. Meu filho estará com você a todo tempo. Não tem mais. Você, ó, rapou fora. Por quê? Porque vocês detestam Maria. E como que vocês vão entrar no céu? Eu quero saber de vocês, como que vocês vão chegar diante de Jesus e conversar com Jesus se vocês falam mal dela, se vocês detestam ela. Não são todos, gente. Eu não estou aqui botando todo mundo no meio do saco, não. Porque tem muito evangélico que compreende muita coisa. A gente sempre conversa, porque eu tenho muitos irmãos evangélicos aí que são, ó. Mas tem uma casta que chega a chamar até a Maria de vagabunda, de prostituta, que eu já ouvi. Na minha cidade, eu já ouvi várias gente falar. Aí, quer dizer, quando você chega, aí já diz que estão salvos. A mulher falou pra mim, é uma vagabunda, qualquer uma. Aí, eu tô salva, você tá no inferno, falou pra mim. Falei, eu quero ver ela chegar lá no céu. Se chegar, né, gente? E fala pra Jesus, olhar na cara de Jesus e ver Maria lá e falar pra ela assim, aí a vagabunda aí. Ué, vagabunda, tu entrou no céu? Então cuidado com o que você fala. O padre Gabriel Vilaverde não pode falar. O padre Zé Augusto. Quanto que aquele homem, olha, um homem de unção, mas quanto que aquele homem sofre perseguição. Ele não pode mais celebrar a missa no horário que ele celebrava, porque ele falou de um político que tem 9 dedinhos. Aí na época fizeram que ele saísse, mas não é pra sair não, porque quem mantém a Canção Nova somos nós que somos sócios. Mas fizeram. Aí ele começou a fazer a missa às 7. Aí ele começou a falar a verdade da igreja. Aí agora a gente tá vendo só o comentário dele na internet, assim, sabe? Aos pouquinhos, às vezes a gente vê. Mas ele falou, eu prefiro morrer falando a verdade do que ficar vivo falando mentira. E eu aplaudo ele. E olha, vai ter muito padre da Canção Nova que vão ser perseguidos, porque falam a verdade. Tem lá o padre Roger, tem o padre Adriano Zandoná. O padre Fábio de Mello falou que nós somos adoradores de imagem. Ele caiu um conceito comigo, quando ele foi numa rede social dizer que nós somos adorador de imagem. Nós somos adorador de imagem, não. Ficou feio pra ele.
Mas fazer o quê? Esse padre que coloca umas roupas indecentes coladinhas no corpo e vai para a igreja. Vai para a igreja para quê? Para tentar os outros. Porque se fala que nós temos que nos vestir decente, por que eles têm que se vestir todo apertado? Por que se aperta tanto assim? Fica com aquelas coisas volumosas perturbando a cabeça dos outros. Então, se não pode falar um padre direito, ele não pode abrir a boca para falar. Eu, como católica, apostólica, romana, cumpridora dos meus deveres, já disse para vocês que eu fui batizada na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão na Igreja Católica, eu fiz crisma na Igreja Católica, casei na Igreja Católica, quando renovei meus votos de 25 anos na Igreja Católica, confesso, sou dizimista, já fui coordenadora da Renovação Carismática, já fui ministra da Eucaristia, dou dinheiro para as campanhas, não tem dado agora, desde quando o Papa implantou a Pachamama lá, aquela beiçuda, que não representa a minha igreja, eu não dou mais. E aviso todo mundo para não dar. Porque esse ano vai ser o 3º ano que o dinheiro vai para lá. Eu não vou me coligar com a igreja errada. Eu posso até, depois que eu botar esse vídeo no canal, o meu padre vir falar comigo. A mando do meu bispo. Respeito muito o meu bispo, que é Dom Nelson. Respeito muito, tenho uma admiração muito grande por ele. Tenho uma admiração muito grande pelo meu padre. Mas se ele falar que eu tô falando aqui tá errado, eu estou falando a verdade. A igreja não é do padre. A igreja não é do bispo. Não é do arcebispo e nem é do papa. A igreja é de Jesus. Nós somos operários da vinha. Mas a vinha tem dono. E o dono da vinha é Jesus Cristo. Não vem Satanás enfiando o bedelho dentro da igreja, querendo fazer graça, não. E esse padre aí querendo fazer o que ele quiser fazer dentro da igreja, achando que nós católicos da igreja verdadeira vamos ficar de boca calada. Não vamos. Se eu entro aqui, meto malha em pastor evangélico e pastor aí, meto malha e falo, eu não vou falar da minha? Vou. Eu estou indignada com esse bispo, que é o bispo do padre Gabriel Vilaverde, de ter feito o padre pedir desculpa, fazer uma retratação de uma verdade que ele falou. Ele não mentiu. Seu bispo, o senhor me desculpa. Se eu fosse o senhor, eu mesmo ia pedir desculpa, mandar gravar um vídeo pedindo desculpa ao padre, porque o senhor errou. O senhor errou. E eu não tenho medo de dizer que o senhor errou, não. Eu só não boto o nome do senhor aqui porque eu não sei o nome do senhor. O senhor errou. O senhor tem que ficar no lado dos padres certos. Foi para isso que o senhor se formou bispo. Foi para isso que o senhor está na igreja. Ou então o senhor está na igreja errada, só pula para outra banda da igreja. Da igreja dividida, da igreja rachada, da igreja que pode tudo. Porque a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que morreu por mim e pelo Senhor na cruz e pagou caro, ela não aceita isso. Gente, existe igreja, bizantina, maronita, do rito greco, do rito romano. Eles são católicos. Eles têm comunhão com o Papa. É comunhão com a igreja. Essas igrejas têm. Agora as outras não têm. E torna a dizer, sou da Renovação Carismática, da RCC, há mais... vai fazer 30 anos, se já não fez. A igreja a Renovação Carismática não é uma igreja. Ela é um grupo de oração que faz parte da Igreja Católica. Se você é carismático, está numa igreja separada, onde ela diz que a Igreja Católica é carismática, pula fora. Essa igreja não é de Jesus, não é a Igreja Católica. Porque a Renovação Carismática não é uma igreja. Ela é um grupo de oração. É uma bênção, mas é um grupo de oração.
Eu vou ficando por aqui. Vim defender o padre. Porque eu tô cansada de ver a nossa igreja passar por humilhação. A igreja do Senhor passar por humilhação. E ter que ficar calado, engolido aqui, ó. Vendo esses padres aí fazendo essas besteiradas aí. Casando Chico Maria com Maria e ter que ficar quieto. Casando quem já foi casado. Hoje, eu sou separada. Tem 4 anos que eu tô separada. Eu vivo dentro da minha casa, sozinha. É eu e Jesus. Não tem beijo na boca com ninguém, não tem abraço com ninguém, não tem namorado com ninguém. Se eu quero tomar minha comunhão, porque eu posso. Se eu não faço nada de errado, se eu não tenho namorico, porque mulher que já tem filho, que já é vó, vai ficar dando beijinho na boca? Falo mesmo, não beija. Então eu fico dentro, eu vou no meu grupo de oração da renovação, eu vou na minha missa, eu confesso e eu fico quietinha lá. Eu escolhi Jesus. Tomaram a hóstia, comer o corpo de Jesus. Eu escolhi entre arrumar outro marido. Ou então eu voltaria pro meu, se eu tivesse um fogo. Voltaria pro meu. Mas não deu certo. Não deu certo. Eu fiz de tudo, mas não deu. Mas nós vivemos bem. Ele na casa dele, na minha. Vem cá tomar café, tudo bem. Conversa comigo, mas morar junto não dá. Porque ele é agressivo. Ele me faz passar mal. Eu fiquei de sequelas de doença. Diabetes, depressão, de coisas. Porque a gente bate boca. Porque ele não entende as coisas. Entendeu? E eu cansei de ficar calada. Então, ou eu largava dele ou eu morria. E eu conversei com o padre. E eu conversei com o psicólogo. E eu conversei com Jesus. E eles me autorizaram. E eu vivo para Jesus. Comunhão. Vou no grupo de oração. Me confesso. Não tenho ninguém. De noite eu fecho a minha casinha e vou dormir. Às vezes meu ex-marido vem, toma um banho, que às vezes tá frio lá onde está o banho dele, esquenta a comida no micro-ondas dele, me deseja uma boa noite, ele vai pra casa dele e eu fico com a minha. Ele não arrumou ninguém, nem eu arrumei ninguém. Eu não quero. Eu sou casada, ainda sou casada no papel. E mesmo assim, tá lá na igreja, os documentos. A palavra de Deus falou que Deus uniu o homem não separa. Eu não entrei com papel de separação. Eu tô no meu canto, ele tá no canto dele. Vivendo a santidade. Até a hora que Jesus gritar minha senha e me chamar. Entendeu? Então, eu posso falar. Eu posso falar. Eu estou aqui defendendo os padres de direito. Da igreja de Jesus Cristo. Da porta estreitinha. E se ele tá assim, se a igreja tá assim, vai ficar pior que Nossa Senhora disse que nós vamos ver coisa do Arco da Velha? É porque o Papa Francisco deixou. Deixou os próprios bispos fazer o que eles querem. Daqui a pouco vão mudar o missal. Daqui a pouco vão querer mexer no ai, meu Deus do céu, até perdi o nome agora. Eles vão querer, do catecismo da igreja católica. Daqui a pouco eles vão querer mexer em tudo. Daqui a pouco a igreja católica vai poder tudo. Mas não pode não. Você não pode beber, ficar de porre. Você não pode ficar no mundão aí. Não pode. Mas não tem padre. Carnaval é festa da carne. Não tem padre que diz assim, olha, vocês são da igreja? Não vai não. Isso aí é a festa da carne. Não. Se falar, o povo ainda chega até a falar mal do padre. Então tá difícil. Mas Nossa Senhora disse, não sair da minha igreja, porque se o seu padre for errado, na hora que ele for consagrar a hóstia, ela falou para Pedro Régio, a mão dele vai estar embaixo. Ele jamais vai deixar a gente comer um corpo dele sujo, com a mão de um padre sujo. Ele não vai deixar. Ele vai colocar a mão dele embaixo. Ela disse que enquanto tiver a comunhão, enquanto Jesus estiver na igreja, a gente vai ficar lá. Na hora que não tiver mais comunhão, que a igreja começar a te chamar os domingos pra gente fazer reunião, pra comer lanchinho, pra bater papo, não tiver mais comunhão, Satanás tomou conta da igreja inteira. Aí a igreja de Jesus, aí nós vamos ter que ficar dentro de casa. Que aí vai ser hora de comer o pau na gente. Vai ser hora de perseguir a gente. Vai ser hora de querer nos crucificar. Aí vai ter que dizer, aí eu quero ver se você é cristão ou se você não é. Eu quero ver se você é católico ou se você não é. Eu quero ver. Nega Jesus ou morre. Aí eu quero ver quem vai ser cristão. Quem vai ser? Porque eu já falei para Jesus.
Senhor, se tu vê que que eu vou me fraquejar, me carrega antes. Porque eu não vivo sem ti. E já falei pra minha filha, se eu não tiver aqui pros meus filhos, não deixa colocar chip. Não pode comprar, não? Come capim. Vaca come capim, não morre? Pica direitinho, cozinha no fogão de lenha. Não deixa. Não deixa. Nós não venderemos a nossa alma pro diabo. Não. E olha que eu tenho sofrido. E vou sofrer retaliação do que eu tô falando aqui. Mas eu não tô nem aí. Eu ponho minha cara no pó e oro. E se o meu padre ou meu bispo vier falar alguma coisa, disso que eu tô falando aqui, eu simplesmente vou dizer pra ele: que igreja que o senhor pertence? A igreja de Jesus Cristo, daquele que morreu na cruz, que a porta é estreita, ou da igreja que tá larga? Eu tô falando porque eu sou católica. Eu sou cumpridora do meu dever como cristã. Tá bom, gente? Desculpa o desabafo, mas eu não podia deixar passar. Se eu não deixo passar dos evangélicos, eu vou deixar passar da minha igreja? Padre Gabriela, Vila Verde, você está, ó. Eu sei que o senhor foi retratar a mando do teu bispo. Bispo, Deus está vendo tudo isso, viu? Está anotado. Tudo que a gente faz está anotado, ó. O senhor conserta essa bagaceira que o senhor fez aí e pedir desculpa ao padre e ir na rede social, ou o senhor vai, ó, prestar conta com Deus. Eu não falo o nome do senhor porque eu não sei quem é o senhor. Porque o senhor não é dono da igreja. O senhor não manda no padre, não. O dono da igreja é Jesus Cristo. E o padre se formou para falar a verdade. É Zilma Bernardes ficando por aqui, chateada. Vocês nunca me viram brava falando da minha igreja. Mas olha, gente, é tempo que eu tô vindo, ó. Tô vendo essas bagaceiras acontecer na igreja e eu tô ficando quieta. Mas essa do padre Gabriel Vilaverde foi demais. Aí é demais. Aí é pedir pra gente ficar calado. E eu não posso calar. Ele não pode falar, eu falo por ele. Porque você é expulsa da igreja? Se ele fala muito, ele é expulso. Porque você é expulso da igreja? O dono da igreja é Jesus Cristo. O Papa Francisco não vai me salvar, não. O padre e o Papa, o bispo, não vão me salvar, não. Quem vai me salvar é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz para me salvar foi Jesus. Então, no dia que ele gritar a minha senha, eu vou estar lá, ó, rente a rente. Quando ele gritar a minha senha, é ele que vai dizer se eu vou pro céu, se eu vou pro inferno, de acordo com as minhas ações. E eu duvido que ele vai estar me reprovando. Porque se quer me matar, você falar de Jesus e falar de Nossa Senhora, eu defendo a minha mãe, Jesus Cristo. Defendo a igreja do Senhor, aonde eu for. Eu não tenho vergonha de ser católica, e eu sou católica da igreja. Não é da igreja rachada não, gente. Da igreja da porta estreita. Da paulada, porque o que eu tomo de paulada não é brincadeira não. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Esqueça do meu joinha. Mas muita gente não vai querer. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de Jesus, pode ver os vídeos aí. Quando a gente fala de Jesus, a pessoa não quer ouvir falar de Jesus, não. Eu quero ver na hora que vocês ver a coisa feia, o que vai acontecer, o que tá pra acontecer. Aí eu quero ver vocês gritar o nome de Jesus. Aí ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não conheço. Porque tu me negaste o tempo inteiro, tu tivesse vergonha de mim. E agora você me chama? Vocês estão pensando que esse padre aí fica, esse padreco fica falando de Jesus. Ah, Jesus é bom, misericordioso, amoroso. Mas é fogo consumidor. Deus, quando mandou fogo no Sodoma e Gomorra, matou até criança. Por quê? Porque estava errado. Deus não colhia com erro não, gente. Vem com essa história de padre que ele vai adoçar a boca da gente e dizer que a gente pode fazer essas coisas assim. É que Deus perdoa, é só se confessar que Deus perdoa. Se você não se arrepender e andar no caminho certo, quando você fechar os teus olhos, que tu abrir teus olhos, tu tá lá no inferno. Aí depois vai chorar? De anda não, gente. Fui porque essa história tem história para mais de hora.